Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Amanhã é dia de decisão para o Flamengo, semifinal da Copa Conmebol Libertadores, partida na Argentina contra o Racing fora de casa. Partida complicada, mas a gente acredita que o Flamengo vai estar na final da Copa Conmebol Libertadores buscando o Tetra. Mas antes, vamos deixar aquele salve como prometido aí para os inscritos fiéis que deixaram aqueles comentários marotos no último vídeo. O salve de hoje vai para Nélio, Ronaldo Souza, Adevaldo, Arnaldo, Maurício da Silva, Felipe, João Nelson e Dioleno aí, Jorginho também e Jorge Veloso. Então, se você quer receber um salve do nosso canal Mundo Fla React no próximo vídeo, deixe nos comentários de que lugar do Brasil você está assistindo o nosso vídeo ou também de que lugar do mundo você é torcedor rubro-negro. Agora, sem mais enrolação, vamos para as principais notícias diárias do nosso Flamengo. Fora de casa, e a gente tem alguns números então do Flamengo como visitante pela Libertadores desde 2013. Esses números... 23, eu falei o quê? 13, não, 23. Então vamos pensar o seguinte, ó, esse aproveitamento é de 28%. Mas um empate já ajuda, então, o rubro-negro, já é suficiente para o rubro-negro avançar na competição. A gente vai direto para lá, vamos voltar lá para Buenos Aires, o Cícero Melo, o Pedro Ivo Almeida e o Javier, que é torcedor do River. Precisa sair desse muro, hein, ô Cícero? E o Javier contar logo para quem que ele vai torcer, se é para o Flamengo ou se é para o Racing, viu, Cícero? Até o final do programa, eu vou descobrir isso aqui. Tô apertando ele, tá em cima do muro, mas a gente vai saber até o final do programa, ele já prometeu que vai dizer. Olha só, o Flamengo ainda vai fazer o seu último treinamento esta tarde, 3 horas da tarde, no CT do Defensa e Justiça, quando então o técnico Felipe Luiz vai confirmar, pelo menos para o seu grupo, não para a imprensa, né, o time que estará em campo. Mas vamos aqui da provável escalação, inclusive com uma novidade que o Pedro acabou de descobrir aqui, né, com seus informantes, que ele tem muitos dentro do Flamengo, né, uma novidade na escalação do Flamengo. Provável escalação, então, é o Rossi no gol. Essa dúvida aí, Varela ou Emerson Royal, um é mais defensivo, outro é um pouco mais ofensivo. Léo Ortiz, voltando aí da lesão, pode começar jogando, ou então o Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal, e ontem a gente estava dando que o Samuel Lino deveria começar jogando. Mas agora você teve uma informação de que o Plata vai começar jogando, né, Pedro? Muito provavelmente o Varela pela direita, o Plata lá na frente. A dúvida que fica é uma dúvida que existe ainda dentro da comissão técnica sobre a participação do Léo Ortiz. Estaria liberado para um jogo, não fosse esse um jogo tão pegado, tão disputado, com caráter decisivo e competitivo como é o de amanhã aqui em Buenos Aires, em Avejaneda, Flamengo e Racing em cilindro. Então vai muito mais da tolerância à dor do Léo Ortiz durante a atividade hoje, como vai acordar amanhã. O desejo da comissão técnica é ter o Léo Ortiz em campo, está recuperado, pode participar, mas entendendo exatamente qual é o limite dele para também não colocar um jogador que acabe se poupando ali por algum grau de preocupação pela lesão que ele vem se recuperando no tornozelo. Mas a tendência, voltamos a repetir, né, se falta o treino de hoje, muito do que o Felipe Luiz vem acreditando, vem planejando, é ter um homem como o Plata lá na frente, formando esse quarteto, podemos dizer, ofensivo, Carrascal de um lado, Luiz Araújo do outro, a Arrascaeta também revezando ali no corredor central, hora o Plata um pouco mais na referência, hora ele baixa um pouco mais, hora o Arrascaeta tenta surpreender, sendo esse cara que pisa na área, arrastando um pouco mais essa linha, com o Jorginho e com o Pulgar ali, formando a dupla de volantes. Falando do adversário do Flamengo, o Racing, técnico Gustavo Costa, também vai ter um desfalque muito importante. Se o Flamengo não tem o Pedro, ele não tem o principal jogador dele no sistema defensivo, que é o Santiago Sosa. Ele teve uma fratura no maxilar superior direito, fez uma cirurgia ontem, está sendo liberado para poder em casa assistir o jogo pela televisão, e eles acham que o Racing indo para a final, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, ele já vai estar em condições. O substituto dele pode ser o Marcos de Cesare ou até o Zarate, num esquema mais ofensivo, já que o Racing precisa dessa vitória. Rapidamente, o que se pode esperar desse adversário do Flamengo? Vai partir com tudo desde o início ou vai segurar um pouco no início do jogo? Não acho que é um Racing que vai se lançar de peito aberto, deixando as costas abertas ao Flamengo, não. É um Racing que sim, é um Racing que vai tentar ditar o ritmo do jogo, muito pelo que o ambiente vai ditar também. O ambiente de Avejaneda, que a gente já vem acompanhando desde ontem, o ambiente aqui em Buenos Aires para essa decisão pro time local. Acho que é um Racing que sim, vai tentar controlar, ditar e pressionar o Flamengo, mas quem está esperando o Racing se lançando, peito aberto, absolutamente vulnerável para uma transição ofensiva do Flamengo, não acho que esse seja o caminho, não.
É jogo muito disputado, é jogo jogado, é jogo que vai passar muito pelo campo, meio de campo, como se ocupa essa faixa central do campo, como foi no Maracanã, o Racing diante do Flamengo, mas nada de se lançar de qualquer jeito, porque precisa do resultado. Acho que não é por aí. Se for até por aí, boa notícia pro Flamengo, Chico. Vamos ver se o Javier sai de cima do muro. Flamengo ou Racing? Aí, 2 gols de maravilha, 2-0 pro Racing. Foi o nosso Javier que deu opinião. Você tinha certeza? Tá fechado. Ele sendo o River Plate. Mas isso é igual aqui no Brasil. Hoje ou amanhã o Flamengo é Brasil na Libertadores, não é, Jailson? Tá bom, essa. Vai esperando, vai esperando isso. Na quinta, o Palmeiras é Brasil na Libertadores. Vai esperando isso. Acredita nisso daí, sim. O ambiente tá bem na rede social, vai ser assim. Claro, com certeza. Vai todo mundo torcendo? Vou. Pelo bem de mais uma decisão brasileira? Com certeza, acredite nisso daí, sim, pô. Claro. Né? Tô sendo otimista. Jailson, por falar em rede social até, eu achei que as críticas foram um pouco exageradas em cima do desempenho do Flamengo contra o Fortaleza. O que você achou? Porque claro que assim, tudo bem, mesmo, foi mal, a derrota, o resultado foi ruim, mas eu achei exagerado. Como é que você avaliou? Eu acho que o sentimento de terra arrasada é exagerado. Assim, eu acho, isso eu concordo com você, mas foi um desempenho muito abaixo para a equipe que está ali na semifinal da Libertadores e também está ponto a ponto com o Palmeiras disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, muitos erros bobos de passe, erros técnicos, assim, até aparentava, né? A gente não pode cravar nada, mas aparentava até uma displicência. Sim. Em relação ao sistema defensivo, o Breno Lopes, ele conseguiu desestabilizar o sistema defensivo todo do Flamengo. Era bola longa toda vez nas costas dos laterais e o Breno Lopes sozinho. Você acha que essa questão de foco de Libertadores, de cansaço, de viagem, isso justifica o tipo de atuação ou não? Eu não acredito em justificativa nesse ponto, porque, assim como o Palmeiras, né, o Flamengo tem um elenco... Ô, meu amigo, muito boa tarde. O Tia tá me zoando aqui. Aconteceu uma situação engraçada segundos antes de entrarmos. Você estava elogiando aqui o cachecol, etc., falando que ele estava muito bonito. E passou uma irmã correndo por aqui, mandou um tchauzinho pro Tia. O Tia tá todo constrangido aqui, sem graça. E aí ele tava me desconcentrando. Como esse programa a gente pode falar o que a gente bem entende, porque aqui é a realidade, então estou cultivando essa realidade pra vocês. Agora, eu vou te falar a verdade, tá, GV? Tava falando aí de cachecol, de não sei o que, não sei o que lá, e de fato, eu demorei, eu tava arrumando as madeixas, mas não foi porque tinha que ficar bonito nem nada disso, não. Tomamos uma enquadrada de lenteada de Racing mais cedo, que eu achei que iríamos apanhar na Argentina. O que aconteceu? Cheguei cedo aqui, no El Cilindro, como você pode ver, ele tá atrás de mim, e aí falei, da última vez que eu estive na Argentina, eu fiz o que eu bem entendi. Ficamos 24 minutos ao vivo aqui no Donos da Bola. Fizemos acontecer, meu amigo. Cheguei aqui no Presidente Perrón, fui fazer uma graça com a Chara de Racing. Começaram a tampar a câmera do Tchê, que não podia filmar, que é território hostil, que amanhã vai acontecer, que não vai acontecer, que não pode filmar nada, que é uma surpresa e que não querem saber de prensa brasileira. Meu amigo, eu e Tia saímos de fininho, de ladinho, e viemos aqui para o lado lateral de Cilindro, portanto ele não está mais atrás de mim, sim ao meu lado. Bom, sobre o Flamengo hoje. O Flamengo está a 30 quilômetros aqui do El Cilindro, ou seja, num resort de luxo, muito bem acomodado, treina na parte da tarde, vai ser a única atividade do Flamengo aqui na Argentina, às 3h30, lá no centro de treinamentos do Defensa e Justiça, que inclusive é muito moderno, recém-inaugurado, 4 campos oficiais, Flamengo muito bem hospedado, é a mesma dinâmica que o Flamengo já utilizou também nas quartas de final contra o Estudiantes, então o Flamengo já sabe mais ou menos qual é essa dinâmica para poder fazer esse último treino hoje. Expectativa do Felipe Luiz, ele trouxe 28 jogadores, as únicas baixas são o Pedro, ainda com aquele problema no antebraço direito, não tem condições de jogo, e além do Pedro, o Everton Cebolinha tem um problema no quadril, também não tem condições de ir a campo amanhã. Bom, os demais atletas vieram até Buenos Aires e a melhor notícia para o Felipe Luiz é que o Léo Ortiz treinou normalmente ontem ainda no Brasil, no Ninho do Urubu, chegou bem ontem à noite aqui em Buenos Aires, vai participar da atividade de hoje e pode retomar a vaga no time titular amanhã, nessa partida contra o Racing aqui no El Cilindro. Então, isso deve ser algo que vai ser testado pelo Felipe Luiz logo mais no treino dessa tarde. Além deles, o Carrascal e o Pulgar, que estavam suspensos no final de semana, também já estão à disposição.
podem jogar normalmente amanhã. Mesmo caso do Alexandro, que tinha sido poupado pelaquela questão do desgaste físico, já voltou a ser relacionado. E para fechar, o De La Cruz, que tinha uma virose, está recuperado, viajou normalmente com a equipe. Então o Flamengo basicamente completo. Pedro e Everton Cebolinha são as únicas baixas importantes. É claro, a gente fez uma matéria especial, vou chamar ela, vocês assistem e depois estou à tua disposição aqui na Argentina, meu amigo. Vamos lá. O Flamengo desembarcou na Argentina no início da noite desta segunda-feira. Com 28 atletas no elenco, Felipe Luiz tem apenas 2 baixas para a semifinal. Pedro ainda se recupera da fratura no antebraço direito. Já Everton Cebolinha tem um problema no quadril e também está fora. As boas notícias são os reintegrados Eric Pulgar e Carrascal, que por suspensão não enfrentaram o Fortaleza. Alexandro, que foi poupado no final de semana por controle de carga. De La Cruz, recuperado de uma virose. E Léo Ortiz, o caso que mais preocupava. O zagueiro sofreu um estiramento no tornozelo direito na partida contra o Palmeiras e desde então ainda não voltou aos jogos. Na manhã de ontem, participou normalmente do treino no Ninho do Urubu e busca retornar à vaga no time titular. A única atividade do Flamengo aqui na Argentina acontece na tarde desta terça-feira no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça. Essa é a mesma estratégia já adotada pelo clube carioca nas quartas de final, quando enfrentou os Estudiantes, também aqui em Buenos Aires. A 30 quilômetros da capital, o CT inaugurado recentemente pela equipe argentina é considerado moderno e conta com 4 campos oficiais. Além de ser próximo do resort de luxo, escolhido pelo Flamengo como concentração até a partida. Sí, la verdad que es bueno que la gente va muy motivada, con muchas expectativas, con ganas de vencer. Sabemos que va a ser un partido difícil, con un gran rival, así que bueno, que espero que todos vamos a tener la energía para poder sacar a buscar resultados ya. A notícia triste é que ontem um ônibus com membros de uma torcida organizada do Clube Carioca tombou na altura de Volta Redonda quando saía do Rio de Janeiro. Volta com o Thiagão lá pra mim, excelente o VT do Thiago. Só vou falar uma coisa pros botafoguenses. O Flamengo, o malvado, vai vingar vocês. Vai vingar a Recopa Sul-Americana, que o Racing deu 2 passeadas. O Flamengo vai vingar o Fogão. Thiago Carvalho, eu quero te perguntar o seguinte: o povo põe a mão na câmera, o povo não deixa você filmar, enche o saco aí no estádio, mas capinar o estádio, vagabundo não quer. Tá cheio de capinha aí, um negócio feio pra caramba, pra uma semifinal de Libertadores, e pegar na enxada ninguém quer pra capinar o estádio. Tem um pouco isso, né? Vou deixar então o Leandro Abad mostrar um pouco pra vocês aqui como é que é o estádio Presidente Perón. Vou te contar uma curiosidade, que eu acho que talvez você já conheça, mas não sei se todos sabem. Vamos lá, ô tia, mostra pra eles. Aqui é o Presidente Perón, o estádio então do Racing, um dos maiores times aqui da Argentina. E o Racing tem um rival, afinal, ele é aqui de Avellaneda, e um rival que está exatamente a uma rua, já vê? O estádio está a uma rua, é o Independente, fica exatamente ao lado do Racing. Aí você imagina, quando tem um clássico aqui na Argentina, um contra o outro, normalmente os jogos acontecem com torcida única, mas a sede dos clubes está exatamente de frente uma para o outro. Você já imaginou um clássico assim no Brasil? Talvez um Flamengo e Vasco, um Fla-Flu, um Botafogo e Flamengo, não sei, mas com essa percepção, imaginou isso? Bom, que coisa louca, eu não sabia. Pô, muito bom você trazer isso pra gente. Eu jamais imaginei, principalmente na Argentina, principalmente a Avellaneda, que a torcida do Independente não é fácil, tampouco a torcida do Racing. E aí a torcida única também, Thiago, acho que o único lugar do planeta que tem uma densidade demográfica grande e que a gente consegue ter torcida dividida é no Rio de Janeiro, né? Que a coisa funciona aqui. Aí também a torcida única, Thiago?
Pelo que eu conversei ontem com algumas pessoas, a galera de aplicativo que a gente andou por aqui, pessoal do hotel, a maioria dos jogos acontecem realmente com torcida única, principalmente aqueles de maior público, dos principais equipes. Então, pelo que eu entendi, a maioria dos jogos acontecem com torcida única, sim, e aí só a torcida mandante comparece ao estádio. A gente, inclusive, está muito próximo ali da Bombonera, então ontem a gente pôde entender um pouco como é que funciona ali nos arredores do estádio. Estava tendo um jogo do Boca, deu para entender um pouco como é que acontece aqui o dia a dia de um jogo de uma equipe grande. Thiago, pra gente encerrar o show, viu que eu sei que você tá com um friozinho aí, pra você ajudar o Tchê, que tá fazendo sucesso, agora que ele tá solteiro, o rei do recreio dos bandeirantes, ajudar o Tchê a arrumar um amor aí, que o pessoal tá dando tchau pra ele e tudo mais, na rua, tá? Na rua. Não tô falando torcedor íntia organizado, não. Nas ruas, no hotel, que você tem sempre esse contato com a galera. O torcedor tá confiante ou tem aquele medo do malvadão? Que o malvadão é malvado ou não tem mais aquele medo? Me conta aí. Ó, Givi, sendo muito sincero com você, tá? A gente conversou com algumas pessoas sobre o jogo de amanhã, até porque a gente chega, o pessoal pergunta o que a gente está fazendo na Argentina, por que a imprensa brasileira está aqui, eles já correlacionam diretamente a Libertadores e falam sobre o Flamengo, perguntam sobre o Flamengo, mas a maioria diz que achou muito pouco o resultado que o Flamengo fez no Brasil, até torcedores que não são da torcida do Racing, tá? Conversamos com torcedores do Boca, porque estamos muito próximo da La Bombonera, mas também ontem com um torcedor do River Plate, e ontem à noite a gente começou a ver torcedores do Flamengo chegando aqui em Buenos Aires, depois de todas as entradas ao vivo, as participações. Eu e o Tchê fomos lá perto do Obelisco jantar, a gente encontrou torcedores do Flamengo fazendo compras em supermercados, fazendo ali aqueles mantimentos, e esses sim, esses estão empolgados, falaram que vieram para buscar a classificação, então eu imagino que a partida... É o time que joga em casa, tá? É justo. Isso, e repara que o do Racing tá maior até pro lado, tá pra puto. Cima. E é um escudo bonito, não vou negar. Tá parecendo um cilindro. Ô, Pedrosa, bota na tela 55 mil pessoas. Quanto? 55 mil pessoas. Não, ele não vai ter pressão, não. Não Sabe tem. aquele protocolo da Comebol? Eles vão rasgar assim, ó. Vai ter show pirotécnico. Vai ter como é o nome? O sinalizador? Ele vem lá do ônibus até o final do show. Foguetório. Entendeu? Tudo. Foguetório, tudo. Agora, bota aqui na tela os relacionados para esse jogo do Flamengo. A gente já vai mostrar também a chegada, a festa que a torcida do Racing fez. A gente vai mostrar tudo pra você. Põe aí na tela. A gente já falou aqui, os relacionados do Flamengo, eles vão em ordem alfabética, tá? Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e o Wallace Ian. Ele tá aqui. Vamos falar ponto por ponto. Eu vou começar falando do Juninho. Se torna uma opção para esse ataque? Como você acha que o Felipe Luiz vem? Conta pro pessoal qual é essa percepção do Juninho, porque a gente fala de improvisação, a gente fala de tudo isso, e a gente tem aí, na lista dos relacionados, a gente observa um jogador que é da função, que é o Juninho. Você acha que ele vai ser uma opção pro Felipe Luiz ou Vene Casagrande? Fernandinha, sua pergunta é extremamente pertinente, porque estamos falando de um jogador que é da posição, inclusive no começo do ano ele foi contratado para substituir o Pedro, no período que o Pedro estivesse ausente por conta da lesão no joelho. E aí o Pedro volta a se lesionar, e a gente fica na dúvida de quando vai voltar. O Bruno Henrique vem publicamente e diz que não se sente confortável atuando nessa posição. E aí vem essa pergunta tão pertinente que você acabou de me fazer. Por que o Juninho não é utilizado pelo técnico Felipe Luiz? E eu fui em busca da resposta. E a resposta... Você é danado, hein, Vene? A resposta, pois é, uma curiosidade que todo mundo tem, não só eu. Eu acho que todo mundo que assiste ao nosso programa fica se perguntando sobre isso. Por que o Juninho não ganha mais chances com o técnico Felipe Luiz, que foi o treinador que aprovou a contratação dele e pediu? Porém, a apuração que eu tive, a resposta que eu tive é o seguinte: internamente já se entende que de fato não foi uma contratação que deu certo, que as características que o Juninho tem não se encaixam com o estilo de jogo que o Felipe Luiz tanto pede. Por isso, o Juninho se tornou a última opção do elenco do Flamengo, e a gente pôde observar isso diante do Fortaleza, quando o Michael entrou, o Wallace Ian entrou e o Juninho foi entrar faltando 3 minutos. Inclusive, o Juninho não fica mais de 30 minutos em campo desde julho
que foi contra o Fluminense. De lá para cá, ele joga muito pouco, pouquíssimas oportunidades. Então, internamente, a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, entende que, de fato, não foi uma contratação certeira. Pelo contrário, foi uma contratação que não deu certo. Muito bem. Mas aí, só respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo vai fazer. Ué, por que no meio do ano o Flamengo não liberou o Juninho quando teve 2 propostas do mundo árabe? Eu perguntei isso também para a pessoa e a resposta foi o seguinte: porque eles não sabiam qual seria o desfecho da situação envolvendo o Bruno Henrique. Porque se o Bruno Henrique fosse punido naquela situação envolvendo acusação, envolvido com aposta, o Flamengo não poderia utilizar o Bruno Henrique. E aí só teria o Juninho à disposição. Então, por conta disso, o Flamengo não liberou na ocasião e na próxima janela o Juninho será liberado. Inclusive, já a gente vai falar sobre esse assunto. Agora, o Lucas Pedrosa, se o jogador não tinha essa informação, agora ele tem. Sim. Ele assistiu lá no canal do Vene Casagrande. Perfeito. Ele assistiu o SBT Esportivo. Porque ele não treina mal, Fernandinha. Muita gente achava que ele poderia estar treinando mal. Muito pelo contrário. Ele treina super bem, ele faz tudo que o Felipe Luiz pede. É um cara extremamente dedicado. O estilo dele no dia a dia é um estilo que todo mundo elogia. Só que estilo de jogo não se encaixa com o Felipe Luiz. Mas aí você pensa a cabeça do jogador, Pedrosa. É complicado. Olha só, a gente está falando na reta final da temporada, jogos importantíssimos, que é o que eu falo, se tá no banco, irmão, uma hora vai usar. Claro. Uma hora, nem que entre 10 minutos, uma hora vai usar. Imagina a cabeça só. Imagina só, a gente tá aqui no trabalho. Aí você descobre pela imprensa, ou enfim, pô, olha, acontece o seguinte, o Lucas Pedrosa, ele não é tão bom comentarista. Ele não tá na categoria que a gente acha que é aqui do programa e a gente daqui a pouco vai mandar ele embora. Olha só, como é que ia estar a tua cabeça? Eu acho que é uma questão de erro na contratação. Não é? É erro da gestão que contratou um jogador que não estava à altura do Flamengo. E isso não é demérito nenhum pro Juninho, porque poucos jogadores, poucas pessoas no planeta Terra têm condições de jogar no Flamengo. Então, o Juninho é um jogador que lá, quando ele foi contratado, 5 milhões de euros, correto? 5 milhões de euros, todo mundo já tinha contestado. Quem é esse cara? De onde ele está vindo, em que ele foi provado. E tá tudo bem contestar, porque a torcida tem esse direito. Então, se você olha para outubro, chegando em novembro, no jogo decisivo, em que você não vai poder utilizar o atacante que você investiu 5 milhões de euros, é porque você errou nessa contratação. Então, acho que é uma questão não do Juninho, mas de quem contratou o Juninho. E olha que a diretoria do Flamengo acertou em várias peças nesse mês de janela. No Carrascal, no Jorginho e tudo mais. Mas a contratação do Juninho deu errado. Então acho que a própria diretoria tem que rever essa questão para poder acertar no que vem. E, gente, não tem nenhum crime nisso. Errar acontece no futebol. Agora foi só uma coisa hipotética. Tá. Isso aqui é o nosso careca de HD, isso aqui é o melhor que nós temos. Agora, Vene, eu vou falar o seguinte. Ih, ferrou. Vem. Agora, só um detalhe, tá? Não é porque viajou que vai ficar no banco de reservas, porque tem limite de jogadores no banco. Sim. Por exemplo, vão cortar quantos, Vene? O Vinha dificilmente vai ficar no banco de reserva, porque ele não leva 3 laterais da posição. E o Vinha, a gente sabe que não está tendo muitas oportunidades. Os zagueiros, Cleiton e João Vitor, duvido que fiquem os 2 no banco. Então, assim, o próprio Juninho, de repente, nem fica no banco de reserva. Agora, vamos olhar aqui, o Léo Ortiz foi relacionado, né, embarcou para a Argentina. Será que ele começa, Vene Casagrande? Qual é a situação hoje dele? Eu acho que ele começa. Inclusive, muita gente questionou, porque ele voltou muito rápido, e ele não teve nenhuma lesão. Gente, nos 2 últimos jogos ele não entrou em campo. Inclusive, em um jogo ele não foi nem relacionado. O problema no tornozelo foi extremamente grave. Ele saiu do estádio, foi direto para o hospital fazer exame. Então, de fato, me chamou muita atenção na ocasião ele já ser relacionado. E não foi nenhum problema ele ter colocado o Danilo, embora o Danilo, de fato, tenha caído um pouco de produção. Eu acho que ele foi preparado para esse jogo. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que o Léo Ortiz começa esse duelo. O que não é nada, nenhuma loucura e nada impossível, Pedro. Cara, o Beltrão, que é um amigo que eu tenho lá na Casa TV, ele é muito amigo do Léo Ortiz. E eles disseram que eles conversaram. É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte, trazendo sempre notícias diárias para vocês sobre o Mengão no nosso canal Mundo Fla-Riê, que sempre trazendo para vocês notícias diárias sobre o Flamengo. Então, se você ficou até o final do vídeo, peço a vocês que deixem aquele like, se inscreva, ative o sino, também comentem de que lugar do país, de que lugar do mundo você é torcedor rubro-negro, que assim terá o seu comentário no próximo vídeo.